Imagine abrir um mapa antigo e perceber que ali, em pleno Golfo do México, está marcada uma pequena ilha. Uma mancha vermelha desenhada pelos cartógrafos espanhóis no século XVI, batizada de Bermeja. Agora, imagine que séculos depois, quando os navios modernos e satélites começaram a vasculhar cada pedaço do oceano, essa ilha simplesmente não existia. Nenhuma pedra, nenhum traço de terra, nenhum sinal de que um dia houvesse algo ali. A pergunta inevitável surge: como uma ilha inteira pode desaparecer da face da Terra? Se você acha que isso é apenas uma lenda ou um erro de navegação, prepare-se. A ausência dessa ilha quase provocou uma disputa diplomática grave, envolvendo interesses econômicos, petróleo e fronteiras marítimas. Uma ilha que não existe, mas cuja ausência movimentou exércitos, governos e conspirações. Uma ilha fantasma que colocou em xeque a credibilidade de mapas históricos e até mesmo a soberania de uma nação. A história de Bermeja não é apenas a de um ponto geográfico perdido. É também um mistério que mistura política, ganância e segredos do mar. Quando se fala em ilhas fantasmas, muitos pensam em lendas do Pacífico, em terras descritas por navegadores que nunca puderam ser confirmadas. Mas Bermeja é diferente. Ela não surgiu de boatos, mas de registros oficiais de mapas coloniais. Sua ausência, portanto, não é apenas uma curiosidade geográfica, mas uma ferida aberta na história do México, uma marca de incerteza e desconfiança. E aqui está o dilema que vai guiar a nossa jornada. Bermeja realmente existiu e foi apagada da face da Terra por algum fenômeno natural? Ou foi deliberadamente destruída para atender a interesses obscuros? Enquanto exploramos esse mistério, vamos mergulhar em mapas antigos, relatos de navegadores, registros diplomáticos e, sobretudo, nas tensões modernas que poderiam transformar uma simples ilha em uma moeda de poder. Nos próximos minutos, você vai conhecer os detalhes dessa narrativa que mistura ciência, história e política internacional. Vamos juntos investigar o que se esconde por trás da pergunta: como a ausência de uma ilha poderia quase causar uma guerra? Feche os olhos por um momento e imagine a vastidão azul do Golfo do México. O sol incandescente reflete nas águas, e em meio à calmaria do mar, deveria surgir um pedaço de terra, um ponto firme em meio à imensidão líquida. Agora, abra os olhos para a realidade. Esse ponto não existe. É como se o próprio oceano tivesse engolido uma parte da história, deixando para trás apenas rastros em mapas antigos e suspeitas que ecoam até hoje. A cada detalhe, você perceberá que a história de Bermeja não é apenas sobre uma ilha desaparecida. É sobre como a geografia pode moldar o destino de nações inteiras. É sobre como a ausência de algo pode ser mais perturbadora do que sua presença. Porque no final das contas, o que realmente assusta não é o fato de Bermeja não estar lá, mas sim a possibilidade de que alguém tenha feito questão de que ela não estivesse. E é justamente essa possibilidade que torna este mistério tão fascinante e perigoso. Prepare-se, estamos prestes a navegar pelas águas turvas do Golfo do México, em busca de uma ilha que pode nunca mais ser encontrada, mas que continua viva nas páginas da história e nos corredores silenciosos da política internacional. Para entender a magnitude do mistério de Bermeja, precisamos voltar no tempo, para os primeiros séculos da colonização espanhola. Durante o século XVI, cartógrafos começaram a registrar com precisão as novas terras descobertas no continente americano. E em diversos desses mapas, aparecia uma pequena ilha vermelha no Golfo do México. Seu nome, Bermeja, remete justamente à cor avermelhada de suas rochas, como se fosse uma mancha viva contrastando com o azul profundo do oceano. O curioso é que Bermeja não aparece em apenas um ou dois registros isolados. Durante séculos, navegadores espanhóis, ingleses e até franceses mencionaram sua presença. Era como se fosse um ponto de referência para aqueles que cruzavam o Golfo em direção ao Caribe ou às costas do México. Alguns relatos diziam que sua localização era a noroeste da península de Yucatán, em uma posição estratégica, exatamente na área que hoje concentra algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa coincidência desperta a primeira suspeita. Se Bermeja estava mesmo ali, por que teria desaparecido? Erros cartográficos eram comuns no passado, é verdade. Mas como explicar tantos registros consistentes ao longo de séculos diferentes, de diferentes navegadores e tradições cartográficas? Se fosse apenas uma ilusão ou um erro, por que ela se repetiria tantas vezes
em mapas de origens distintas. Na década de 1990, a questão deixou de ser uma curiosidade acadêmica para se transformar em um problema geopolítico. O México e os Estados Unidos estavam negociando tratados de delimitação marítima no Golfo do México, justamente em áreas ricas em petróleo. E foi nesse momento que a ausência de Bermeja se tornou um dilema. Se a ilha existisse, o México teria direito a uma área muito maior de exploração marítima. Se não existisse, o território seria reduzido, beneficiando, é claro, os Estados Unidos. O governo mexicano, então, decidiu agir. Em 1997, uma expedição oficial foi enviada em busca da ilha. Navios modernos, equipados com tecnologia de ponta, vasculharam a região indicada pelos mapas antigos. Mas o resultado foi surpreendente. Nada. Nenhuma ilha, nenhum recife, nenhum sinal geológico que pudesse indicar que ali, algum dia, existiu uma terra firme. O relatório oficial concluiu que Bermeja simplesmente não estava lá. Essa resposta, no entanto, não satisfez a todos. Acadêmicos, políticos e até mesmo conspiracionistas levantaram hipóteses diversas. Alguns acreditam que a ilha teria submergido por causa da elevação do nível do mar ou de algum fenômeno natural extremo. Outros, mais céticos, suspeitam de algo muito mais sombrio, que a ilha teria sido destruída intencionalmente para alterar as fronteiras marítimas e beneficiar interesses econômicos bilionários. E aqui surge a grande questão. Como uma ilha documentada por séculos poderia desaparecer justamente quando sua existência se tornava crucial para as negociações internacionais? Teria sido apenas coincidência? Ou haveria mãos invisíveis trabalhando nas sombras para apagar Bermeja do mapa? Esse dilema é o que mantém viva a chama do mistério até hoje. Afinal, uma simples ilha poderia mudar a balança de poder no Golfo do México, afetando riquezas incalculáveis em recursos naturais. E quando interesses desse nível estão em jogo, será que podemos confiar apenas em relatórios oficiais? Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa controvérsia. Vamos explorar não apenas os mapas e registros, mas também as teorias que tentam explicar o desaparecimento da ilha. Prepare-se, porque o que começa como uma curiosidade cartográfica pode se transformar em um dos maiores enigmas políticos e geográficos do nosso tempo. À medida que avançamos na investigação de Bermeja, algo fica claro. A ilha não é apenas uma curiosidade perdida nos mapas do passado. Ela representa uma interseção perigosa entre história, ciência e política. E quanto mais tentamos entendê-la, mais percebemos que estamos diante de um enigma que desafia a lógica. Primeiro, voltemos aos mapas. Um detalhe intrigante é que Bermeja aparece em registros oficiais até o século XIX. Isso significa que, por pelo menos 300 anos, cartógrafos continuaram acreditando em sua existência. Se fosse apenas um erro inicial, por que teria persistido por tanto tempo? Erros cartográficos tendem a ser corrigidos, mas Bermeja resistiu ao tempo como uma sombra no horizonte. Em 1946, a ilha ainda era mencionada em atlas e documentos navais, o que reforça a dúvida. Será que alguém realmente a viu em algum momento da história recente? Ou será que todos apenas copiavam informações antigas sem questionar? A simples presença repetida da ilha em registros oficiais já seria suficiente para levantar discussões. Mas o que realmente aquece o debate são as consequências de sua ausência. Durante as negociações entre México e Estados Unidos na década de 1990, especialistas perceberam que, se Bermeja fosse considerada território mexicano, a zona econômica exclusiva do país se expandiria significativamente. Estamos falando de centenas de milhares de quilômetros quadrados de mar, repletos de potenciais reservas de petróleo. Um trunfo estratégico que poderia transformar a economia e fortalecer a posição do México no tabuleiro geopolítico. É justamente nesse ponto que as teorias conspiratórias ganham força. Alguns pesquisadores sugerem que Bermeja existiu, mas foi apagada do mapa de forma literal. Uma das versões mais sombrias afirma que a ilha teria sido destruída com explosivos, em uma operação secreta para evitar que o México se beneficiasse de seu território marítimo. A teoria parece saída de um filme de espionagem, mas quando há petróleo envolvido, qualquer hipótese, por mais absurda que pareça, se torna plausível. Outros estudiosos levantam uma explicação natural: a possibilidade de que Bermeja tenha submergido devido à erosão ou ao aumento do nível do mar. Mas aqui surge um problema. Se esse fosse o caso, deveria haver sinais geológicos,
recifes submersos ou vestígios de sua antiga estrutura. As expedições modernas, no entanto, não encontraram absolutamente nada. É como se Bermeja tivesse evaporado, desaparecendo sem deixar cicatrizes no fundo do oceano. A ausência de provas tangíveis dá margem a especulações cada vez mais ousadas. Alguns falam até em manipulação deliberada de registros cartográficos, sugerindo que forças poderosas poderiam ter reescrito a história para garantir seus interesses. Afinal, controlar mapas é, em certa medida, controlar a própria percepção da realidade. E aqui chegamos a um paradoxo intrigante. O que é mais perturbador? Acreditar que uma ilha foi destruída por interesses humanos obscuros, ou que a própria natureza conseguiu apagar, sem vestígios, algo que existiu por séculos. Enquanto não temos respostas definitivas, uma sensação desconfortável paira sobre o mistério. O Golfo do México continua a ser explorado, suas riquezas extraídas e disputadas, mas a sombra de Bermeja permanece. Como um fantasma esquecido, ela nos lembra de que nem sempre o que está nos mapas corresponde ao que existe no mundo real. E se estivermos diante de um caso ainda mais profundo? E se Bermeja não for apenas uma ilha perdida, mas um símbolo de como a história pode ser manipulada? Essas perguntas nos conduzem a um ponto crucial da nossa jornada. Porque o verdadeiro mistério não é apenas onde Bermeja foi parar, mas quem se beneficiou com o seu desaparecimento. Prepare-se. No próximo bloco, entraremos no coração do enigma. E talvez, ao encarar a verdade sobre Bermeja, descubramos que as ilhas fantasmas podem ser mais perigosas do que as que realmente existem. Chegamos ao ponto mais intenso dessa investigação, o momento em que as teorias se confrontam e a verdade, ou pelo menos parte dela, começa a emergir. Bermeja, a ilha fantasma do Golfo do México, não é apenas um mistério cartográfico. É uma peça central em uma disputa que envolve poder, petróleo e soberania. Em 1997, quando a expedição mexicana retornou com um relatório oficial declarando que a ilha não existia, a notícia caiu como uma bomba. Afinal, não estávamos mais falando de mapas antigos ou lendas de marinheiros. Era a ciência moderna, com tecnologia de ponta, afirmando que não havia nada lá. Para muitos, essa conclusão deveria encerrar o assunto. Mas, na verdade, foi aí que ele explodiu de vez. Pouco tempo depois, veio à tona o Tratado de Delimitação Marítima entre México e Estados Unidos. Assinado em 2000, esse acordo definiu as fronteiras marítimas em uma região conhecida como Dona Oriental, riquíssima em petróleo. Sem Bermeja, o México perdeu uma imensa área de exploração, cedendo vantagem aos Estados Unidos. Coincidência? Para alguns, sim. Para outros, prova de que a ilha foi convenientemente apagada da equação. Parlamentares mexicanos chegaram a questionar publicamente o desaparecimento da ilha, insinuando que havia sido afundada de propósito. Surgiram rumores de que a CIA teria envolvimento direto, utilizando tecnologia ou mesmo explosivos para eliminar Bermeja. É claro, nunca houve provas concretas. Mas o simples fato de essa possibilidade ser discutida dentro do próprio Congresso mexicano mostra o peso do mistério. Enquanto isso, acadêmicos tentaram oferecer explicações mais plausíveis. Alguns geólogos sugeriram que Bermeja poderia ter sido uma ilha baixa e arenosa, vulnerável à erosão e ao aumento do nível do mar. Nesse caso, ela teria lentamente desaparecido, submersa pelas águas. O problema dessa teoria, como já vimos, é a ausência de evidências geológicas no local exato onde deveria estar. Outros estudiosos levantaram a hipótese de que Bermeja nunca existiu de fato, sendo apenas um erro cartográfico repetido ao longo dos séculos. Mas essa explicação também não convence a todos. Afinal, como justificar registros consistentes em diferentes mapas, feitos por nações distintas e em épocas diversas? É nesse impasse que o mistério de Bermeja alcança seu auge. De um lado, a possibilidade de uma conspiração internacional envolvendo governos e interesses bilionários. Do outro, a chance de que tudo não passe de um erro histórico amplificado pelo acaso. Nenhuma das versões é totalmente satisfatória, e ambas carregam implicações profundas. Se Bermeja foi destruída deliberadamente, estamos diante de um dos maiores crimes ambientais e geopolíticos da história recente.
Se nunca existiu, significa que a humanidade pode ter vivido séculos acreditando em uma mentira cartográfica. Em ambos os casos, a verdade é perturbadora, mas talvez o ponto mais assustador seja perceber como algo tão pequeno, uma ilha, minúscula, perdida no meio do mar, pode ter o poder de alterar destinos de nações inteiras. O simples fato de sua ausência redefinir fronteiras, mudar tratados e beneficiar uns em detrimento de outros, já é suficiente para transformá-la em muito mais do que uma curiosidade. E aqui surge a reflexão que não pode ser evitada. Até que ponto confiamos nos mapas, nos governos e até mesmo na ciência quando o poder e o dinheiro estão em jogo? A história de Bermeja nos mostra que a verdade pode ser moldada, ocultada ou até mesmo afundada nas águas profundas do oceano. E talvez nunca tenhamos a resposta definitiva sobre o que aconteceu com ela. Mas uma coisa é certa: o mistério da Ilha Fantasma não vai desaparecer tão cedo. Ele continua ecoando nos corredores da política, nas discussões acadêmicas e, principalmente, na imaginação daqueles que ousam questionar a versão oficial. E é nesse ponto que a jornada nos leva ao passo final. Não basta apenas olhar para o que se perdeu no mapa, mas refletir sobre o que isso significa para nós, hoje. Porque, no fim das contas, a maior questão não é onde está Bermeja, mas sim o que essa ausência dela revela sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Prepare-se. No próximo bloco, entraremos na conclusão dessa história. E talvez, ao refletir sobre a Ilha Fantasma, você descubra que o maior mistério não está no mar, mas dentro de cada um de nós. O mistério de Bermeja nos deixa diante de uma realidade desconfortável. Nem sempre aquilo que acreditamos ser imutável realmente é. Mapas, documentos oficiais, tratados internacionais, todos eles carregam o peso da autoridade, mas também a fragilidade de estarem sujeitos a erros, manipulações ou interesses ocultos. A ausência de uma ilha pode parecer um detalhe menor, mas quando esse detalhe muda o rumo de nações, ele se transforma em um símbolo de algo muito maior. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou respostas em mapas, acreditando que eles representavam a verdade objetiva do mundo. No entanto, Bermeja nos lembra de que até o mais confiável dos instrumentos pode ser falho. Uma ilha que aparece e desaparece não é apenas um mistério geográfico. É uma metáfora viva da nossa própria condição. Buscamos certezas em um universo que constantemente nos escapa. E aqui surge a reflexão mais profunda. Quantas outras ilhas fantasmas carregamos dentro de nós? Quantas vezes acreditamos em verdades absolutas que, no fundo, podem ser apenas sombras projetadas pela necessidade de segurança e controle? Assim como os navegadores que confiavam em Bermeja para se orientar, muitas vezes seguimos convicções que um dia podem simplesmente se dissolver diante da realidade. O desaparecimento de Bermeja também nos alerta sobre os riscos da ganância e da manipulação. Se a ilha realmente existiu e foi destruída, temos diante de nós uma prova de como interesses econômicos podem apagar até mesmo a geografia. Se nunca existiu, sua persistência nos mapas mostra como a repetição pode transformar ilusões em certezas inquestionáveis. Em ambos os casos, a lição é clara. Devemos questionar, investigar e desconfiar das verdades prontas que nos são oferecidas. Mais perturbador é perceber como algo tão pequeno pode revelar tanto sobre nós. Uma ilha perdida no meio do mar se transforma em espelho das nossas próprias contradições. A busca pela verdade, a luta pelo poder, a fragilidade da memória e a insistência em acreditar no que nos convém. Bermeja não é apenas uma ilha desaparecida. Ela é o símbolo de tudo aquilo que preferimos não encarar, das verdades que escorrem por entre os dedos quando tentamos segurá-las com força demais. E talvez esse seja o ponto mais importante dessa reflexão. Bermeja nos convida a aceitar que o mundo é, muitas vezes, um mistério que não pode ser completamente explicado, que nem sempre teremos respostas definitivas, e que a ausência de provas não significa ausência de significado. O silêncio do mar sobre Bermeja é, em si, uma mensagem. Nem todas as verdades estão ao alcance dos nossos olhos. Ao pensar nisso, somos convidados a olhar para dentro. O que desaparece dos nossos mapas pessoais? Que territórios esquecidos existem em nossa própria história? E o que fazemos quando percebemos que algo em que acreditávamos com convicção simplesmente não existe mais? No fim,
a Ilha Fantasma se torna um lembrete. Precisamos navegar pela vida com a consciência de que nem tudo será revelado e que a verdadeira sabedoria está em aprender a conviver com as incertezas. A ausência pode ser tão reveladora quanto a presença, e o vazio pode ensinar tanto quanto a forma. O mistério de Bermeja permanece, mas sua lição é clara. Não devemos temer as perguntas sem resposta. Pelo contrário, devemos abraçá-las como oportunidades para refletir sobre quem somos e sobre o mundo em que vivemos. Porque talvez a maior ilha fantasma de todas seja a nossa própria crença de que controlamos a verdade. Ao chegar ao fim dessa jornada pelas águas misteriosas do Golfo do México, uma verdade se impõe. Bermeja é muito mais do que uma ilha desaparecida. Ela é um enigma que atravessa os séculos, desafiando a lógica, provocando debates e expondo as fragilidades humanas diante da verdade. O que vimos não é apenas uma disputa cartográfica, é a história de como uma simples mancha vermelha em um mapa pode mudar destinos, acender tensões diplomáticas e até mesmo quase provocar uma guerra. Se Bermeja existiu e foi destruída, temos diante de nós um crime tão silencioso quanto devastador. Se nunca existiu, encaramos a prova de que a humanidade pode viver séculos alimentando ilusões que moldam políticas e decisões de alcance global. Mas talvez o ponto mais impactante seja outro. O que Bermeja representa para nós hoje. Em um mundo cada vez mais marcado por desinformação, interesses ocultos e versões manipuladas da realidade, a Ilha Fantasma se torna um espelho do presente. Assim como os mapas antigos, nossas certezas atuais podem ser questionadas. Nossas verdades absolutas podem se desfazer. E aquilo em que confiamos cegamente pode não resistir ao olhar atento da investigação. A ausência de Bermeja nos ensina que a verdade não é sempre algo fixo, imutável e visível. Ela pode estar oculta, enterrada em camadas de silêncio e mistério. E cabe a nós, como navegadores modernos, decidir se vamos aceitar os mapas prontos que nos entregam ou se teremos coragem de buscar por conta própria as terras escondidas da realidade. E aqui está a grande moral dessa história. Não devemos temer os enigmas, mas sim a indiferença. O verdadeiro perigo não é que Bermeja tenha desaparecido, mas que deixemos de questionar, investigar e refletir. Porque, no fim, cada ilha fantasma que encontramos nos convida a mergulhar mais fundo em nossa própria busca pela verdade. Lição de Bermeja não está apenas no oceano que a engoliu, ou no silêncio das autoridades que negam sua existência. Está no convite à reflexão sobre nossas próprias crenças, sobre as ilusões que alimentamos e sobre o quanto estamos dispostos a encarar a incerteza. Portanto, quando olhar para um mapa ou para qualquer verdade que pareça absoluta, lembre-se de Bermeja. Lembre-se de que até mesmo uma ilha pode desaparecer sem deixar vestígios, mas o impacto de sua ausência pode ecoar por séculos. E se a pergunta inicial era, onde está Bermeja? E talvez a resposta final seja, Bermeja está dentro de cada um de nós, como símbolo das verdades que se perdem, dos mistérios que nos desafiam e das perguntas que nunca param de ecoar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.